deu a sua vida para resgatar as nossas almas, para nos salvar e fazer de nós servos seus. E quando estamos reunidos hoje, nessa noite, estamos aqui assim com o coração voltado para aquilo que Jesus fez por nós. Eu durante o dia, quando estava orando, fiquei muitos minutos, muitas horas de joelho e sentado, orando, meditando na palavra, buscando a presença de Deus, pedindo que Ele fizesse entender o valor do sacrifício, o que significou para Jesus, lá na glória, dizer ao Papai do céu: Pai, esse projeto de você colocar o ser humano na terra, esse projeto eu confirmo e coloco minha vida diante desse projeto. Não me importa o que vai acontecer, não me importa o que vai acontecer lá na frente, eu me coloco, porque o papai planejou tudo, e o papai viu o que iria acontecer lá na frente. Ele poderia evitar? Claro, ele poderia evitar, simplesmente não criar o homem, simplesmente abandonar esse projeto. Adão e Eva, Deus viu antes da fundação do mundo que eles iriam ceder ao tentador, mas Deus não abortou o projeto. Ele não abortou o projeto, Ele levou avante, criou os céus, criou a terra, criou os planetas, o sol, a lua, as estrelas, criou um ambiente tão especial, tão lindo. E além disso, Ele preparou um lindo jardim, um jardim maravilhoso, e disse: eu vou dar o melhor para esse homem que eu vou fazer com minhas mãos, formar com minhas mãos. Irei soprar nas suas narinas o sopro de vida, vou dar o melhor para ele. Aleluia! Gente, eu fico emocionado quando dobro meus joelhos e começo a meditar na grandeza do nosso Deus, da forma como Ele trabalhou, da forma como Ele tudo preparou, colocou todo o seu carinho, colocou todo o seu amor nesse ser humano, quando formou com as suas próprias mãos do barro essas criaturas maravilhosas, que é o homem e a mulher, e soprou nas suas narinas o sopro de vida. Apesar de ele saber que este ser humano um dia iria voltar as costas para ele investiu todo o seu amor, todo o seu carinho, tudo que é do coração do papai, ele investiu nesse ser humano. Aleluia! E quando hoje estamos celebrando a Páscoa, meu coração ele está cheio de alegria, cheio de adoração, de louvor por tudo que Jesus fez por nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Nós iremos ler os primeiros 8 versículos para a nossa meditação. Evangelho de São Mateus 28, versículo 1 ao 8. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e se sentou sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, lhe dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Amém. Até aqui, primeiramente, a leitura da palavra de Deus. Eu quero nesta noite tecer alguns pensamentos sobre este texto e colocaria como tema a vitória do reino. Se existe algo que comprova a realeza de Jesus Cristo, é a sua ressurreição dentre os mortos. O capítulo final do Evangelho de Mateus é um relato de vitória, e é o maravilhoso saber que os cristãos de hoje participam dessa vitória. Isso nós temos que colocar dentro do nosso coração. Nós somos participantes desse momento tão crucial da ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos também nesta noite ver alguns estágios da experiência dos discípulos e das pessoas que acompanharam Jesus durante os 3 anos aqui na caminhada da terra, com respeito à ressurreição de Jesus. Nós vamos ficar assim um pouquinho atônitos. Como é que era possível que entrou nos corações dos seguidores de Jesus uma complexidade, um bloqueio da sua mente, do seu entendimento? Parece que tudo que aconteceu para os discípulos era um mistério. Não era possível que Jesus morreu. Toda a esperança estava nele. Mas nós vamos tecer alguns pensamentos sobre o que estava acontecendo. Eles pensaram que ele estava morto. Era a ideia. No primeiro dia, versículo 1, nós temos lido, no primeiro dia da semana, ao clarear o dia, as mulheres que haviam estado na crucificação foram logo cedo ao túmulo, levando consigo especiarias para ungir o corpo de Jesus. Vocês podem crer, eles conviveram com Jesus, eles haviam ouvido a mensagem dele. Centenas de vezes Jesus mencionou que era necessário que ele desse sua vida para a salvação, para a remissão dos pecados. Pensaram que seu mestre estava morto e ficaram imaginando como poderiam mover a pedra enorme da entrada do sepulcro. Vamos ver Marcos 16, versículo 3, onde está escrito o seguinte, vejam só: e dizia uma às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Estavam indo, estavam saindo das suas casas de madrugada, bem cedo ao clarear do dia, e na caminhada não havia um outro pensamento na mente deles. Não passou na mente deles que eles poderiam ser surpreendidos, viver uma surpresa. Não. Quem irá remover a pedra do sepulcro? Era essa grande pergunta. É espantoso que, apesar de tudo que Jesus havia ensinado tantas vezes sobre sua ressurreição, não acreditaram que ela
ocorreria. Nós podemos ler Mateus 16, 21. Vamos ler esse versículo. Evangelho de Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já preparou eles de antemão, já muitas semanas antes e meses. Ele falou do projeto do Papai do Céu. Ele falou daquilo que Deus encarregou ele realizar aqui na terra. Mas eles não entenderam, não compreenderam. Não devemos jamais, irmãos queridos, subestimar. Eu creio que isso aconteceu nos corações daqueles discípulos, daquelas mulheres que tanto amavam Jesus. Subestimar a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, o mundo acredita que Jesus de fato morreu. Eles acreditam, mas não creem que ele tenha ressuscitado dos mortos. Esse fato eles negam. Eles creem que Jesus morreu. Esse fato existe, é comprovado na história. Mas eles não creem que ele de fato ressuscitou. Mas a igreja, o povo de Deus, eles conhecem e amam a Jesus. A mensagem de Pedro em Pentecostes enfatizou a ressurreição, ênfase presente ao longo de todo o livro de Atos. E agora, qual é o significado da ressurreição de Jesus? O que significa isso para você? O que significa para mim? O que significa para a igreja, o corpo de Cristo? A ressurreição de Jesus é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Ali a prova evidente. Jesus afirmou, ele afirmou taxativamente ter autoridade para sacrificar a sua vida e tomá-la de volta. No Evangelho de São João 10, 17 e 18, não vou ler o versículo. Jesus, ele disse para os seus discípulos: eu tenho autoridade, essa autoridade foi me dada, eu vou dar a minha vida, mas também vou buscar tomá-la de volta. Aleluia! Este é o Jesus para nós servirmos. Ele sabia da dor, ele sabia do sofrimento, mas ele também sabia do prêmio que o Pai preparou para ele, a sua amada igreja. E também comprova a verdade das Escrituras.